Voltamos com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre a superação empreendedora, né? O espírito de empreendedorismo tem que ser retomado, principalmente nesse cenário de incertezas. E a gente sabe que o sucesso é o resultado de vários fracassos. Se você não tem esse pensamento, tem que ter. É isso mesmo, Gisele? É isso mesmo. Na verdade, as escolas hoje só ensinam cases de sucesso, né? Não sei se você concorda também. Dificilmente uma escola pare e vão nos estudar os cases de insucesso. O que esse empreendedor que a gente está falando, esse empresário tão famoso, tão bem sucedido, quais foram os percalços, os buracos? Né? O que ele enfrentou? Quantas vezes ele caiu? Quantas vezes ele faliu? Quantas vezes ele quebrou para chegar até aqui? Então, isso faz com que... só enxerga o resultado, o sucesso. Aquele cara ser bem sucedido, claro, mas não sabe o que ele passou na vida. Não, né? Ele teve uma história aí. Né? E ser empreendedor hoje, principalmente na nossa cultura brasileira ou no Brasil, você tem que ter não só a questão da resiliência, inovação, mas você tem que ter essa maturidade de entender que vai acontecer problemas, vai cair, tem que levantar. Então, as escolas não têm preparado também esses jovens para ser esse empreendedor. Aí, o que acontece? Se frustra. E o que acontece com a frustração? Se auto-sabota. E a partir do momento que eu estou me sabotando, eu não estou conseguindo investir toda a minha capacidade empreendedora naquele negócio, naquele investimento, né? Porque eu acho que eu devia ter sucesso. Aí eu fico com vergonha, né? Diante da sociedade, diante da família, porque eu nasci, eu fui formado que eu tenho que ter resultado de primeira, que eu tenho que acertar de primeira. Não, você pode ter vários chutes para gol, mas se você colocar uma bola no gol na partida inteira, já ganha, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu defendo muito a tese de que o brasileiro é criativo, mas não usa a criatividade com inteligência. Uma coisa é você ser criativo, criar alguma coisa, outra coisa é usar essa criatividade a seu favor. O brasileiro ele é muito humorístico, né, na sua criatividade, mas quando se fala em coisa séria, ele se perde. Eu costumo dizer também, por exemplo, qual é a diferença entre uma pessoa inteligente e de uma pessoa sábia, né? A pessoa inteligente sai de um buraco onde um sábio não cairia, justamente pelo planejamento, pela prevenção. E o brasileiro não tem hábito desse planejamento. Dizem também que a criatividade é a inteligência se divertindo, né? Exatamente. O que a gente desenvolve, principalmente na formação de executivos, né, dessas multinacionais, que têm uma responsabilidade incrível, por exemplo, uma Unilever tem 168 mil empregados no mundo. Quais são as cabeças que estão por trás de uma empresa que tem 168 mil empregados? Uma 3M de 76 mil tem 7 mil só para a área de desenvolvimento e pesquisa. Né? Ou investigação e pesquisa, como é dito lá. São 7 mil pensadores. Por que elas são grandes? Por isso. Mas eu sou pequeno, coisa parecida. Pensar grande não requer investimento. Então, você tem que pensar grande, começar pequeno e crescer rápido. Hoje, nós temos muitas ferramentas de estudos de casos, tanto de sucesso como insucesso, para poder se desenvolver de uma maneira mais rápida. Só que as pessoas não são seletivas, né? Informação e conhecimento nunca foram e nunca serão bola da vez. Qual informação e qual conhecimento é que vai me ajudar para um determinado desenvolvimento empreendedor. Se eu não tiver essa seletividade, qual a informação, qual o conhecimento que eu devo buscar, a coisa não vai dar certo. Isso é prático. O que eu estou falando aqui não é complicado, são coisas óbvias. Mas as pessoas gostam de complicar, não sei porquê, dá um caminho maior, um caminho mais longo, e acabam se perdendo devido ao tempo. Porque nós temos um tempo a desenvolver algum tipo de empreendimento, um tempo a desenvolver algum tipo de ideia. E esse tempo, ele não te espera, porque você tem forças externas que comprometem esse tempo. Então, se você não estudar o cenário e não tiver um bom planejamento para desenvolver sua atividade com inteligência, com eficiência, para ter o resultado que você espera, certamente você vai falir. E tem que ousar também, né, Gisele? Porque quando eu falei com o Richard se era pessimismo ou realismo lá no primeiro bloco, porque muita gente já tem uma ideia formidável, mas já começa a querer montar um empreendimento com pessimismo. Ele não tem aquele otimismo dos grandes empreendedores. E esse pensamento, quando é um pensamento mais positivista, ele tem chance de maior sucesso. Claro, eu penso dessa forma. Claro, né? Eu acho que por isso que tem crescido muito a linha da psicologia positiva, né? É você não ficar olhando muito dentro do meio corporativo, ou dentro da sua vida, aquilo que está dando errado, mas ver o que está dando certo e se foca lá. Né? Então, esse volume de desemprego, né, o que tem surgido? Isso, dados do IBGE, Sebrae, mostra o volume, um aumento cada vez maior de novos empreendedores. Por isso essa temática é tão importante, né? Essa temática dentro desse contexto realístico. Só que essas pessoas, quando elas vão
elas vão meio assim, eu preciso pagar minhas contas. Muitos não vão porque eu tenho uma veia empreendedora, eu tenho esse poder empreendedor. Que essa veia empreendedora não é só fazer, é saber gerir, não. Tem que ter o carisma, tem que ter esse otimismo que você coloca. Porque senão você vai levantar todo dia, se você não tiver esse propósito, se você não tiver engajado com o seu negócio, você vai se auto-sabotar, você vai se matar. Desiste na primeira. Desiste, porque é um investimento não só financeiro, né? Que aí você, como especialista, sabe como é que é esse investimento desses processos. Mas existe um investimento emocional. Eu falo que às vezes esse investimento emocional é muito mais difícil de se recuperar dependendo da estrutura da pessoa. Então, esse cair no buraco, ele tem que ter, não só eu perdi dinheiro, né? Perder dinheiro fácil de novo, mas se você não tiver esse poder positivismo, se você não tiver esse poder criativo, inovador e otimismo no sentido de eu posso me recuperar, esse equilíbrio emocional, aí você está fadado mesmo em sucesso. A experiência empresarial tem me mostrado que o otimismo que tem nos grandes empreendedores é justamente a preparação que eles têm. Grandes escolas, estudos contínuos, treinamentos contínuos. As teorias falam, né, algumas teorias de recursos humanos falam que o ativo mais importante de uma organização são as pessoas. Lá se pensa diferente, não são as pessoas certas. Então, a gente costuma falar sobre ter o melhor profissional é muito importante. Ele é o mais caro. Não, a questão não é ele mais caro, é onde a gente sabe onde está a diferença de preço e de valor. Se você quer saber onde está a diferença entre preço e valor, contrate mais barato que você vai ter essa noção. Entendeu? E aí ele colocou uma coisa importante, né? O se preparar. O que acontece? As pessoas falam, não vou abrir um negócio. Por quê? Porque eu tenho medo. Né? O medo é importante, porque o medo, na verdade, deixa a pessoa em alerta. Né? Você vai virar para uma pessoa, eu estou abrindo o meu negócio. E aí, você está com medo? Lógico que não. Vai dar merda. Vai fazer alguma coisa errada. Por quê? Porque essa pessoa não vai se planejar. Aquela pessoa que tem medo de dar errado, de perder dinheiro, de não ter sucesso, ela vai se planejar, ela vai se organizar, ela vai escolher as pessoas certas. Então, o medo não paralisa. O que paralisa é pânico. O medo é importante, porque as pessoas falam, eu tenho medo. É importante ter para que a pessoa fique num estado psicológico de alerta. Eu tenho medo de entrar no mar, porque ele está meio bravo. Se eu não tiver medo de entrar no mar, posso morrer afogado. Aí, na minha opinião, tem que ser controlado, porque senão ele não toma atitude. Pois é, o pânico paralisa, o medo ele tem que ter. A coragem, a capacidade da pessoa de enfrentar esse seu medo. Mas a partir do momento que ele identifica o que é, mas não deixa de agir, ele pode ter o sucesso garantido também. O que nós não podemos confundir é medo e cautela. Às vezes as pessoas confundem, que eu tô com medo, é medo, às vezes está com cautela. Cautela é quando você refuga e tem um motivo que refugou e tem uma alternativa lá na frente. Medo é quando você não tem capacidade nenhuma. Toda pessoa que tem medo para qualquer tomada de decisão é aquela que não tem preparo e capacidade adquirida para ela. A gente trabalha com 3 capacidades nas tomadas de decisões, né, de grande responsabilidade. É identificar no indivíduo a capacidade adquirida, o nível de conhecimento dele, a capacidade requisitada pelo sistema naquele momento, o que estão requisitando do seu conhecimento adquirido, e a capacidade acessada. O que do seu conhecimento realmente você acessa para poder dar alternativas e soluções para um determinado problema? Entendeu? Se não se trabalhar esses 3 índices, você não vai ter as melhores soluções. Agora, o mais importante aí é entender qual é a capacidade adquirida e qual é a capacidade requisitada. A gente vê o endividamento das famílias hoje, principalmente após essa crise aí, essas demissões, esses desempregos, né, esses desempregados. E eu imagino que dentro dessas famílias, muitos empreendedores tiveram que engavetar seus sonhos. Né? Tem solução, na visão de você, assim, uma família, um pai ou a mãe que tem sonhos, tinha um sonho de empreender, mas está endividado. O que essas pessoas podem fazer nesse momento? Aí vai muito da questão o que ele quer empreender. Que empreender pode ser fazer um tipo picolé, né? Fazer um chup-chup, vender né? na porta, você não tem custo. Né? Com isso, você não pode ficar parado, você vai morrer. Você não pode deixar isso te paralisar. Então, empreender fica parecendo que eu estou abrindo uma grande empresa. Não. A esposa, por exemplo, ela cozinha muito bem, vai fazer uma quentinha, uma marmita. Eu sou ótima em fazer doce, vai fazer doce para vender. Eu sou muito bom, eu vou para conversar, vou dar consultoria. Enfim, isso tudo vai se empreender. Aos poucos, né? Depende do que ele define o que é empreender. Parado não pode. Aí entra a seletividade de novo, né? Se vende muito na mídia a questão que você pode ser tudo o que você quiser, não é bem assim.
A gente tem que ver esses fatores que tem por fora, onde eu vivo, qual é a sociedade que eu tenho, qual é a economia do meu país e por aí vai. Qual é a minha capacidade para poder desenvolver alguma coisa. Mas as pessoas frequentam muitas, eu não digo, não estou generalizando, mas em determinados momentos acham que eu vou fazer o que eu gosto, seria ótimo. Mas não depende só da vontade da pessoa fazer o que ela gosta. O primeiro fator que vem quando você fala em família é a sobrevivência, entendeu? De repente, fazer o que eu gosto não vai dar sobrevivência à minha família. O que eu tenho que fazer é adiar para o momento certo, mas não perder a ideia que eu tenho lá na frente. É simplesmente ter a paciência e se preparando para quando eu tiver a oportunidade, fazer o que realmente quero, o que realmente gosto, que vai te satisfazer plenamente. Esse é o principal fator. Claro. O que não dá para viver de ilusões sem estudar os cenários externos, as condições de que eu vivo e achar que só viver do meu sonho ele vai se realizar. Né? Em contrapartida do sonho pode virar um pesadelo também pela falta dessa capacitação. Né, e desse realismo de entender como funciona, né, os cenários e como desenvolver e se precaver das negatividades dele. O retorno à atividade, o retorno ao empreendedorismo pode ser lento, mas tem que ser persistente. Exatamente. Porque o sonhar, ele não pode morrer. Porque é através do sonho que vem o desejo. O que movimenta o ser humano é o desejo. O que é o desejo? E aí eu vou trabalhar em cima desse desejo. Tá? Agora que tem que ter esse pé no chão, essa base realística do planejamento. Gisélia e Richard, eu estou terminando o programa agora. Antes de encerrar, eu gostaria que vocês dessem o último recado para o nosso telespectador, por favor. Ótimo. A crise sempre existiu, sempre vai existir. O que vai minimizar um pouco essa dor, eu volto a repetir, é a nossa vontade de se capacitar para qualquer tipo de situação. Né? Continuem estudando, direcione o seu tempo com coisas mais positivas, estudem coisas, né? E comecem a visualizar coisas que dê sentido à vida, que façam sentido à vida através da seletividade, né? Porque a nossa vida é muito valiosa para a gente gastar ela com o tempo de outra pessoa. Então comece a gastar o seu tempo com você, que não deixa de ser um investimento. Ok, muito obrigado, Richard, pela sua participação hoje aqui. Gisele, suas considerações finais. Então, ser empreendedor não é algo exclusivo para quem tem estudo, para quem tem dinheiro, para quem tem um lugar para empreender. Hoje todos nós somos chamados ao empreendedorismo, mesmo aqueles que estão trabalhando, que é o chamado intraempreendedor, que são o quê? Competências, características importantes para se sobreviver no mercado de trabalho atual e no cenário econômico que nós vivemos. Então, se você está precisando pagar suas contas, está com problema, está desempregado, ou mesmo dentro do ambiente corporativo, você tem que entender que competências são essas. Não deixar o medo de paralisar, você ter coragem de arriscar, fazer um bom planejamento, mas antes, faça uma boa análise, alta análise. Em que eu sou bom, né? O que eu posso fazer e aonde que eu serei mais competitivo. E a partir daí, você não abrir mão dos seus sonhos. Você pode até dar um tempo para ele, mas se engaje naquilo que você colocou como propósito para a sua vida. Ok, muito obrigado também, Gisele, pela sua participação hoje aqui. E eu agradeço mais uma vez a participação de vocês dois. Então, o programa chegou ao final. Eu gostaria de agradecer a audiência sua, telespectador, e resumindo aqui, seja persistente, né? Tenha atitude principalmente para se erguer num momento como esse, caso você esteja passando por um momento como esse. O programa Oportunidades fica por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até lá!